Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O grandioso salão de baile do Grand Avalon Hotel cintilava sob lustres de cristal. As paredes eram douradas e o piso de madeira polida refletia os elegantes vestidos e os suntuosos ternos dos convidados. Garçons circulavam servindo bandejas de champanhe e delicados canapés, enquanto o murmúrio das conversas e o tilintar dos copos criavam uma sinfonia silenciosa de riqueza e poder. No centro da cena, Richard Hawthorne, o milionário famoso por sua colossal fortuna e sua reputação de tirano no mundo dos negócios, observava a multidão com um ar de superioridade. Seus olhos cinzentos examinavam cada convidado, mas sua atenção logo foi atraída por uma jovem garçonete que carregava uma bandeja de taças de champanhe com uma graça discreta. Era Emma Collins, de 25 anos, uma jovem negra de traços delicados, olhos cor de avelã que brilhavam com inteligência e mãos extremamente habilidosas. Servir não era sua paixão, ela trabalhava ali para pagar seus estudos de música, um sonho que acalentava desde a infância. Mas ninguém naquela sala conhecia seu talento. Richard aproximou-se dela com passos calculados, um sorriso cruel nos lábios. Ele ouvirá rumores. Emma tocava violino, e a ideia de testar esse talento para seu próprio divertimento lhe agradou. Com um gesto brusco, fez sinal para que ela parasse e ordenou com voz gélida: "Toque para mim, agora." O riso discreto dos convidados transformou-se num silêncio curioso. Emma sentiu o coração disparar, sabendo que recusar não era uma opção. Seu olhar encontrou o de Richard, uma mistura de exigência, escárnio e expectativa. A sala pareceu encolher ao seu redor, e cada respiração que dava ressoava como um tambor em seu peito. Contudo, por baixo do medo e da pressão, uma determinação silenciosa começou a crescer. Emma sabia que o violino que segurava nas mãos não era apenas um instrumento, era a sua voz, a sua defesa e talvez a sua vingança contra a crueldade deste mundo que subestimava os outros. Enquanto ela pressionava o violino contra o queixo pronta para tocar, ninguém na sala suspeitava que as notas que sairiam daquele instrumento abalariam as certezas de todos, e especialmente as de Richard Hawthorne. Emma respirou fundo, seus dedos tocando levemente as cordas do violino, como se estivesse manuseando um segredo frágil. O olhar de Richard Hawthorne a penetrou, impiedoso, e todos os convidados prenderam a respiração. Os murmúrios cessaram, e toda a sala pareceu suspensa na expectativa do momento em que suas mãos produziriam as primeiras notas. Ela começou suavemente, quase timidamente. Uma melodia lenta e delicada elevou-se no ar, um murmúrio musical que contrastava fortemente com o luxo frio e intimidador do ambiente. Richard franziu a testa, surpreso com a qualidade do som. Ele não esperava que aquela garçonete tão discreta pudesse produzir tamanha harmonia. Mas Emma não parou. Seus dedos deslizaram com segurança pelas cordas, e a música tornou-se mais rica, mais vibrante. Ela tocou com toda a sua alma, deixando seu talento brilhar apesar do medo que a dominava. As notas pareciam dançar ao redor de Richard, desafiando-o silenciosamente, e aos poucos, a sala começou a sentir o que estava acontecendo. Uma magia inesperada, um talento puro e poderoso que cativou todos os olhares. Richard, acostumado a impor sua vontade e humilhar os que o rodeavam, sentiu uma pontada de dúvida. Ele pensara que poderia intimidar Emma, reduzi-la à obediência pelo medo, mas ela transformou esse medo em arte. Os convidados, por sua vez, permaneceram sem palavras, incapazes de desviar o olhar. Quando a melodia atingiu seu clímax, Emma finalmente olhou para Richard. Em seu olhar não havia mais apenas medo, havia uma força silenciosa, uma autoafirmação que dizia: "Estou aqui, sou importante e não serei esmagado." Um silêncio atônito se seguiu à nota final. A sala inteira prendeu a respiração, e até mesmo Richard, o milionário cruel, sentiu uma inesperada surpresa o invadir. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia o que dizer. Sua risada zombeteira, que geralmente reservava para humilhar os outros, ficou presa em sua garganta. Emma pousou o violino delicadamente e deu um passo para trás, com o coração acelerado, mas o corpo repleto de um orgulho que ninguém, nem mesmo Richard, poderia lhe tirar. A jovem garçonete acabará de provar que o verdadeiro poder não reside no dinheiro ou na arrogância, mas sim no talento, na coragem e na paixão. Richard Hawthorne endireitou-se, cerrando os punhos atrás das costas. A surpresa dera lugar a uma raiva fria. Ninguém ousava contradizê-lo, mas Emma, uma simples garçonete, acabará de desafiá-lo sem querer. Sua voz interior gritava: "Como ela se atreve?" Com um gesto autoritário, ele aproximou-se dela e disse com voz gélida:
Muito bem, você fez sua pequena apresentação. Mas agora eu quero algo mais impressionante. Os convidados trocaram olhares preocupados. Richard adorava humilhar os outros, e eles sabiam que aquilo era apenas o começo. Emma sentiu a pressão voltar, mas em vez de tremer, respirou fundo. Ela sabia que tinha uma vantagem que Richard não havia previsto. Seu talento não se limitava a tocar algumas notas. Ela poderia transformar aquele momento em uma demonstração inesquecível. Quando ela pegou o violino novamente, mudou a melodia. As primeiras notas eram leves, quase tímidas, mas logo se transformaram em uma cascata de sons virtuosos, arpejos rápidos, glissandos sutis e harmonias complexas que poucos músicos conseguiam dominar. Os convidados ficaram estupefatos. Até mesmo os músicos profissionais presentes olharam, boquiabertos, para o virtuosismo daquela jovem garçonete. Alguns cochicharam. Mas ela é incrível. Nunca ouvi falar de tanto talento. Enquanto isso, Richard sentia a tensão aumentar dentro de si. Seu orgulho estava ferido. Ele queria demonstrar seu poder, e agora todos os olhares estavam voltados para Emma. Tentou recuperar o controle estalando os dedos. E chega, pare! Mas Emma não parou. Pelo contrário, tocou com ainda mais paixão, como se cada nota denunciasse sua arrogância e revelasse sua própria grandeza. Naquele exato momento, um silêncio absoluto tomou conta da sala ao término da última melodia. Os convidados irromperam em aplausos entusiasmados, alguns se levantando e ovacionando de pé a jovem garçonete que transformará a humilhação em triunfo. Pela primeira vez, Richard ficou sem palavras. A jovem que ele pensava poder quebrar acabará de subjugá-lo com sua arte. Sua arrogância fora testada e ele acabará de perder. Emma largou o violino, o rosto brilhando de suor e emoção. Ela acabará de provar que o verdadeiro poder não se mede por dinheiro, controle ou crueldade, mas sim por coragem e talento. Richard Hawthorne não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Durante toda a sua vida, exercera o seu poder com a certeza de que podia intimidar qualquer um. E no entanto, Emma Collins, uma simples garçonete, acabará de humilhá-lo publicamente. Seu rosto, geralmente impassível e dominador, revelava uma raiva misturada com uma curiosidade que ele nunca sentira antes. Ele aproximou-se dela, seus passos pesados ecoando no piso de parquete, e disse friamente: "Muito bem, Emma, você tem talento. Mas será que isso basta para sobreviver no mundo real? Vamos jogar outro jogo." Ele tirou do bolso um contrato elegante, todo em letras douradas. Os convidados inclinaram-se para a frente, intrigados. Richard estava oferecendo a Emma um trabalho como cantora semanal em seus eventos particulares. A armadilha era óbvia. Ele queria controlá-la, testar sua lealdade e, se possível, explorar seu talento para proveito próprio. Emma sentiu a tensão aumentar. Aquele contrato era uma mão estendida disfarçada de armadilha. Aceitá-lo significava submeter-se a Richard e perder sua liberdade. Recusá-lo significava expor-se à sua ira. Mas ela não era ingênua. Calmamente respondeu: "Senhor Hawthorne, eu toco música por paixão e prazer, não por medo ou controle. Não assinarei seu contrato." Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Os convidados prenderam a respiração, aguardando a reação do cruel milionário. Richard a encarava fixamente, os olhos fascando. Mas à medida que seu rosto endurecia, um leve sorriso surgiu nos lábios de Emma. Ela fez algo inesperado. Tocou mais uma nota, apenas uma, clara, pura, porém carregada de confiança e desafio. Essa nota ecoou pela sala como um sinal. Ela não estava à venda, não se deixava intimidar e era uma mestra em sua arte. Os convidados estremeceram, pressentindo a audácia daquela jovem mulher diante do poder de um bilionário. Pela primeira vez em muito tempo, Richard sentiu uma mistura de admiração e frustração. Ele havia perdido aquele duelo de controle e crueldade. Mas em vez de perder a cabeça, recuou um pouco, impressionado apesar de si mesmo. Ele acabará de conhecer alguém que não podia ser manipulado com dinheiro ou arrogância. Emma, por sua vez, endireitou-se, violino ainda na mão, consciente de que aquele momento marcava o início de algo maior. Ela havia encontrado sua voz, sua força e sua liberdade, mesmo em meio ao luxo e à opressão. Nos dias que se seguiram, a notícia da apresentação de Emma Collins espalhou-se por Nova York. Os convidados da gala contaram como a jovem garçonete desafiou um milionário cruel e encantou a todos com seu violino. Emma, por sua vez, retornou à sua vida simples, ainda como garçonete, mas com uma confiança renovada e um brilho nos olhos. Richard Hawthorne, por sua vez, não conseguia se livrar da imagem daquela jovem talentosa. Seu orgulho ferido o atormentava, mas ele começou a sentir algo que nunca havia experimentado antes,
uma mistura de admiração e genuína curiosidade. Decidiu testar Emma mais uma vez, desta vez sob um pretexto aparentemente profissional. Ele a convidou para uma festa particular, alegando que queria avaliar sua performance. A tensão era palpável quando Emma entrou na sala luxuosa, com o violino debaixo do braço. Richard, cercado por seus convidados habituais, esperava que ela se submetesse, mas Emma tinha um plano silencioso. Quando a música começou, não se tratava apenas de uma demonstração de virtuosismo técnico. Emma transformava cada nota em uma declaração de liberdade e poder. Os convidados, acostumados aos caprichos de Richard, ficaram hipnotizados. A música contava a história de alguém que, apesar do medo e da opressão, se recusou a submeter-se. Richard então percebeu algo surpreendente. Emma não estava tentando provocá-lo, nem buscava vingança. Ela estava compartilhando seu talento com coragem e autenticidade. Lentamente sua arrogância se dissipou, substituída por um respeito involuntário. Ele aplaudiu ao final da apresentação sinceramente, um gesto que Emma aceitou com um sorriso calmo e confiante. Você é excepcional, disse Richard, quase em voz baixa. Nunca vi ninguém fazer isso. Emma deu de ombros modestamente, mas em seus olhos brilhava uma vitória silenciosa. Ela havia triunfado não por meio do dinheiro nem da força, mas sim por meio do talento, da determinação e da autoconfiança. Naquela noite, um novo equilíbrio foi estabelecido. Richard Elthorne, acostumado a dominar, encontrou alguém que se recusava a ceder. E Emma Collins, uma jovem garçonete que se tornará dona do próprio destino, mostrou que o verdadeiro poder não se mede pela riqueza ou intimidação, mas pela coragem e autenticidade. Os convidados deixaram o salão com a lembrança de uma apresentação que seria lembrada por muito tempo. E Emma, com o violino debaixo do braço, sabia que sua vida acabará de mudar para sempre.